Aleluia! E depois, mesmo sem você entender, entre no site, no YouTube, no canal do YouTube, Tree of Life Ministries, ok? Se inscreva lá, para ele depois não desaparecer do seu celular, e você vai ver os judeus com as trancinhas, aquele pessoal ortodoxo e aqueles jovens falando a linguagem israelense, ok? Falando um hebraico atualizado e evangelizando as pessoas. Judeu evangelizando as pessoas. Irmãos, Jesus está breve vindo. Agora olha para a igreja no Brasil, olha para nós aqui no Rio Grande do Sul. Ainda há pessoas que acham que orar ao Senhor é só de uma forma e que Ele é soberano e que Ele sabe tudo, quando temos a palavra falada, escrita, para nós entender que nesta nova e superior aliança de Hebreus 8:6, a palavra do Senhor nos diz claramente: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Glória, glória a Deus por essa maravilhosa forma com que o Senhor nos abre as Escrituras, abra o meu e o seu entendimento, para nós entendermos que Jesus breve vem e que ele tem uma expectativa. Se você se cruza aqui no Brasil com um judeu, evangeliza o judeu junto, evangeliza o gentil, mas evangeliza enquanto há tempo nessas últimas horas. Amém, irmãos? Aleluia! Eu me entusiasmo quando eu vejo essas notícias. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Ok, então, por favor, hashtag fica a dica, passa para os outros essas grandes notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar a pensar essas notícias e a trazê-las como relâmpago através do Ministério Derramar, mas ainda não houve tempo da gente começar a fazer isso, mas em breve nós vamos também fazer isso. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Prontos para a oração de intercessão e a oração de concordância? Eu quero acrescentar hoje algumas coisas muito maravilhosas que nós já falamos. Agreguem a isso, porque o Senhor quer. E o Senhor pôs no meu coração. Há pouco eu estava na minha sala de cima, aqui do piso superior, e eu estava ali em oração, preparando o material, o computador, para trazer aqui para baixo, para ter um pouco mais de espaço. Louvado seja o Senhor. E eu estava meditando naquilo que eu ia falar para vocês, e o Senhor pôs uma percepção no meu coração, dizendo: vocês estão escolhendo a melhor parte. Vocês estão escolhendo a melhor parte. Usem a minha palavra como a grande arma contra os infernos, a vosso favor, a favor do vosso próximo e a favor de todos aqueles que concordarem e desejarem estar conosco no dia derradeiro, onde todos entraremos no reino dos céus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste capítulo, nós vamos analisar duas formas distintas de oração: a oração de intercessão e a oração de concordância. Em primeiro lugar, vamos examinar a oração de intercessão. Por quê? Porque a oração de intercessão requer um pouco de atenção naquilo que nós estamos dizendo. A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Amém? Por conseguinte, a oração de intercessão nos faz com que a gente se coloque numa brecha, ok? Se coloque num permeio em favor de alguém mais. Amém? Em favor de outra pessoa. Normalmente, a oração intercessória
é interpretada, e está correto, quando a gente intercede pelas pessoas que ainda não foram salvas. Amém, irmãos? A eficácia da oração intercessória é para trazer as pessoas à salvação, mas também é para trazer as pessoas a obterem grandes livramentos no Senhor. Pessoas, por exemplo, que estão acamadas, que estão com grandes enfermidades, que estão com moléstias terríveis, que estão com sérios problemas financeiros, seja qual for a área que está extremamente debilitada, a intercessão de alguém por alguém vai resolver o assunto. Eu dou graças a Deus, não estou aqui, e os nomes que eu vou citar não é para exaltação própria de nenhum deles, mas nosso irmão Cleiton, eu comecei a falar acerca da intercessão. Uma querida irmã, hoje eu não vejo ela aqui, a Heloísa, ela veio para mim a semana retrasada, semana passada, semana retrasada, digo, e ela simplesmente me disse, olha, o Senhor está pondo em mim uma palavra de conhecimento para que o Cleiton interceda por A, B ou C. E eu falei para o Cleiton, o Senhor está dizendo através de outro irmão, ok, que isto você precisa interceder. Na quinta-feira, eu fui dar um abraço no aniversário do pastor Odracir, tá? Meu copastor aqui do nosso grupo, o meu braço direito, um dos nossos braços direitos, e eu fui dar um abraço nele e falei rapidamente com o Cleiton, e o Cleiton me confirmou que realmente a oração intercessória tem um valor, um peso muito, muito grande. E graças a Deus, até as pessoas, que não vale a pena mencionar os nomes, já receberam livramento por causa de um fundamento que eu quero, ademais, trazer para todos vocês, irmãos, seja para a oração intercessória, concordância ou qualquer outro tipo de oração, que é a palavra que eu considero uma das palavras mais chaves, porque representa o maior ato que o ser humano, depois de ser regenerado em Cristo Jesus, deva fazer, que é nada mais, nada menos do que orar em obediência. Amém? A palavra obedecer é de extrema importância. Muita gente é convocado para interceder, mas não obedece. O Espírito Santo não vem puxar a tua orelha, mas ele se entristece. Ele vai fazer isso mais uma vez e mais uma vez. Se ele perceber que você não quer realmente ser um intercessor conforme ele quer, entrar junto contigo para interceder, ele efetivamente pode. E tomara que não, que isso aconteça jamais com qualquer um de nós. Tomara que ele não abandone a sua expectativa sobre a nossa vida, de nós todos sermos intercessores. Amém? A prática da intercessão, da oração intercessória, não é ministério, a meu ver. Desculpe a minha opinião mais individualizada nesse assunto, não quero induzir ninguém a ir por essa minha opinião, mas eu percebo que o cristão deixa de receber algo mais de Deus, ele não aprender ou não entender que é importante ele interceder por alguém na sua vida de oração com a ajuda do Espírito Santo da terra. Amém? Como filho de Deus. Então, vamos lá. Ok? O Senhor Jesus diz a Israel, através do profeta Isaías, 750 anos mais ou menos atrás, que diz o seguinte, mostra aqui nessa passagem que Deus deseja que seu povo interceda em favor de outras pessoas.
Alguém pode dizer, peraí, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Irmãos, o que está escrito acerca da palavra de Deus, acerca dos seus princípios? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, é importantíssimo que, se há 750 anos atrás, portanto, 750 anos antes de Jesus ter vindo à Terra, portanto, há 2.700 anos atrás, Deus disse que era importante intercedermos em favor de outros, continua valendo para os nossos dias. Amém, irmãos? Ok? Fica com essa verdade e me queira bem que não custa nada. Amém? Vamos lá. Este versículo dá a entender que se alguém tivesse importado em orar e interceder, invocando ao Senhor, o julgamento divino naquele tempo contra a nação de Israel teria sido descontinuado. O que é que diz lá Isaías 64, capítulo 64, versículo 7? Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Isso é o que diz Isaías 64, 7. Agora, uma declaração similar está em Ezequiel 22, 30, que diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, irmãos, é hiper importante a gente entrar na arte, como Kenneth Hagin chama, a arte da intercessão pelos outros. Amém, irmãos? Ok? Aproveitando, até recomendo, deixa eu mostrar aqui para vocês, este livro, A Arte da Intercessão, de Kenneth E. Hagin, é imperdível. Todo mundo, é um dos meus livros de cabeceira. Tem um outro livro de cabeceira que é um manual prático de batalha espiritual, ou seja, vamos dar um outro termo mais moderno, a oração para as respostas contra o mal, que se chama Destruindo, deixa eu pôr aqui assim, Destruindo Dragões, de Daniel Kolenda, o evangelista atual do Cristo para as Nações, que sucedeu Reinhard Bonnke. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, livros como esses e a palavra de Deus e as nossas anotações devem compor o lote de informações do nosso dia a dia. Desde o início, lá nos primórdios do livro de Gênesis, o primeiro livro, Gênesis 18, 23 a 32, Abraão olha a promessa, escuta a promessa de Deus para a destruição de Sodoma e Gomorra e começa a interceder perante Deus. E Deus, por causa da oração intercessória, diz para ele: se for assim conforme você está intercedendo, pleiteando a causa desse povo, por amor a essas pessoas que são justas, eu não destruirei a cidade. Em Gênesis capítulo 18, versículo 26, Abraão começa a arriscar uma tentativa. Senhor, 50 justos, tu vai destruir a cidade? Não, meu filho. Aí ele começa a reduzir. Por amor a esses 50 justos, eu não vou destruir. 45, Senhor. Está no versículo 28. Não, também não. Por amor aos 45, se apenas houver 45, eu não vou destruir. No versículo 29 ele fala, e 40? Não, se forem só 40, também não. Aí ele vai baixando o número. Versículo 30, 30 pessoas. Versículo 31, 20 pessoas. E no versículo 32, ele baixa para 10 pessoas. E, infelizmente, o Senhor não pôde honrar a intercessão de Abraão, porque tinha menos de 10 pessoas justas naquele lugar. E nós sabemos
depois nos versículos adiante e capítulos adiante, que Sodoma e Gomorra foram completamente destruídas, conforme Deus tinha dito que ia fazer. Agora, vamos olhar uma verdade, ok? Em Malaquias 3:6, o Senhor diz que Ele é sempre o mesmo e Ele não muda. Então, se Ele, Deus, não faria nada que o seu servo estivesse pedindo naquele tempo, em nossos dias, Ele não faria a mesma coisa? Claro que faria. Mas o povo esquece que não é a soberania de Deus que entra em ação a favor das nossas orações, e sim o que nós, com fé, modulando o tipo, a forma de oração adequada ao Pai, em nome de Jesus, que Ele vai responder. E Ele pode até alterar situações drásticas se uma pessoa intercede por outra da maneira certa e a leva diante do altar de Deus em oração. Amém? Essa é a importância fundamental da intercessão. Você precisa crer nisso. Amém, irmãos? Esse grupo das terças-feiras e dos sábados é um grupo que tem declarado que vai permanecer num nível de fé superior. Concorda comigo? Dá um like para mim. Continuamos em fé superior. Amém? Então, observem. Então, vamos lá. Então, isto é para nós. O segundo grande ponto é nós entendermos o seguinte: no Antigo Testamento não tínhamos autoridade no nome de Jesus, mas hoje nós temos a autoridade do nome de Jesus para ajudar outras pessoas. E se elas estão distantes de nós, qual é a nossa maneira direta? Porque na dimensão espiritual não há distâncias impossíveis serem alcançadas por Deus. É eu e você, em fé na palavra de Deus, fazermos uma oração intercessória por alguém, agradecer como se já fosse e aguardar, porque vai acontecer conforme você formulou, de acordo com a concordância da própria palavra de Deus. E Deus vai se agradar. E Ele vai dizer, poxa, tem uma elite de intercessores ali. Eles não medem esforços. Eles estão listando. Eles estão orando por fulano, cicrano e beltrano. E eu vou honrar e vou pôr os meus anjos ao dispor deles para os ajudar para a salvação, para a solução de problemas que essas pessoas que estão sendo mencionadas possam ser resolvidos. Amém, irmãos? Ok. Agora, terceiro ponto da intercessão. O próprio Espírito Santo é que nos ajuda a interceder da maneira certa. Amém? Ok. E esse ponto é muito importante que a gente entenda. O que diz Romanos 8:26? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Ok. E Romanos 8:26 tem uma concordância também com uma outra carta que o mesmo apóstolo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios 14:14, na versão ampliada, Amplified Bible, ok? Na versão Amplified, ok? Como diz o inglês, diz assim, porque se eu orar em uma língua, e tem um parênteses, desconhecida, fecha parênteses, meu espírito, abre parênteses, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora, vírgula, fecha parênteses, mas minha mente fica improdutiva,
não produz fruto e nem ajuda a ninguém. Então, amados, nós temos uma questão muito interessante aqui, que a intercessão com a ajuda do Espírito Santo se manifesta de duas formas. A, orarmos em línguas, as línguas que ele nos concede para orar naquele momento, por A, por B ou por C, e B, orarmos mediante gemidos inexprimíveis. Ok, pode parecer estranho essa segunda parte, mas essa segunda parte vão ser apenas alguns sons em que você vai sentir e perceber dentro de você que é o Espírito Santo te impulsionando a você gemer junto com ele. Não sei explicar somente por palavras como é isso, mas você precisa entender que na hora que você fala em línguas e de repente você não tem mais uma linguagem prática para se expressar e você começa a sentir aflição dentro de você. Irmãos, o corpo humano, nesta região aqui do abdômen, aqui do estômago, desta parte, quando a gente fica nervoso ou ansioso por alguma coisa estranha, a sensação que a gente tem de realmente algo estranho, de peso, de nervosismo, é nesta região aqui do estômago, amém? Ok? Então, eu tive essa primeira experiência, e não necessariamente foi comigo, mas a pessoa que estava do meu lado teve essa situação, foi quando eu estive com a equipe do pastor Randy Clark em Joinville, interpretando para a igreja quadrangular, para aqueles mais de 900 pastores, era um seminário de final de semana, e tinham algumas pessoas da equipe do Randy Clark que oravam individualmente e eram dirigidas pelo Espírito para orar especificamente por algumas pessoas. Isso foi mais ou menos em 2003, 2004, salvo erro. E o que aconteceu? Eu comecei, tinha uma senhora do meu lado, uma jovem senhora do meu lado, ela não estava nem grávida, nem nada, não tinha pelo menos aparência disso, depois eu perguntei, ela confirmou, não, eu não estou grávida e tal, e de repente ela começou a sentir umas dores tão grandes no abdômen, que ela não sabia como segurar com as duas mãos, e ela disse, irmão Rui, desculpe, são dores, são gemidos no espírito, e ela se ajoelhou e ficou ali durante um tempo. E eu fiquei surpreso, porque era uma primeira vez que eu estava vendo algo tão importante. E aquela pessoa ficou ali em oração. Eu tive que voltar lá para a plataforma para poder dar sequência à interpretação. Era no período da tarde, tinha muitas pessoas, todo mundo estava num clima descontraído, mais ou menos 500, 600 pessoas, não lembro mais assim, mas marcou aquilo na mente e eu me determinei, eu vou voltar a falar com essa irmã no próximo intervalo e ela vai me explicar exatamente o que é isso. E aí foi quando ela me falou sobre Romanos 8, 26, 1 Coríntios 14, 14, depois o pastor dela chegou junto, pastor Jeff Dollar, e explicou, Rui, isso são como dores de parto, que a gente, ao interceder, você já aprendeu a interceder, e eu tive que ser sincero com ele, eu não sabia que eu precisava de aprender a interceder. Diz ele, é uma arte, intercessão é uma arte, o cristão tem que ser exímio a interceder. Eu sei que ele impôs as mãos sobre mim, ele impôs aqui assim no meu estômago e tal. Eu não tive sensação nenhuma diferenciada, mas o que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte, além do falar em línguas e o exercitar em intercessão por alguém, você pode ter efetivamente essas dores, entre aspas, aparentemente emocionais ou até fisicamente refletindo no seu corpo, preste atenção.
vem normalmente isso acompanhado da voz do Espírito. Normalmente dentro de você, a voz da tua consciência vai te dizer que é o Senhor que está dizendo, eu agora entrei junto para ajudar nessa intercessão e tu estás sentindo algumas dores similares àquelas que a própria pessoa que você está tendo, está intercedendo, também está sentindo. A mesmo tipo, às vezes pode ser uma aflição, pode ser um jugo, pode ser um peso, pode ser uma doença. Amém, irmãos? Espero ter ajudado vocês nesse detalhe. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz uma grande verdade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A gente analisa isso por uma ótica de bênçãos que vêm à nossa vida, naturais, que a gente recebe do Senhor. Mas esse versículo está mais ampliado. Essa bênção espiritual é algo que, ao você entrar na dimensão do Espírito, em conjunto com o Espírito Santo, em oração com alguém, você vai perceber que o Senhor está contigo e te impulsiona e geme contigo com gemidos inexprimíveis para que essa intercessão gere resultado na outra pessoa. Amém, irmãos? É lindo demais. Amém? Como todas as coisas, irmãos, se não for praticado, a gente nunca aprende. Alguém pode perguntar, como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando. Caindo, levantando, andando. Até que ganha um equilíbrio e anda. Claro, há outras coisas que você não consegue também praticando. Eu gosto muito de futebol, mas nunca fui muito bom no drible da bola. Mas sei correr e sei chutar. Mas andando e praticando. Mas a realidade é o que nós precisamos entender. Que o que a palavra de Deus está dizendo é verdade. Segundo lugar, não está antiquada. Terceiro lugar, não passou de moda. Quarto lugar, é uma premissa para o cristão aprender a fazer isso, já que Jesus está voltando e mais em breve. Amém, irmãos? E eu não estou dizendo que se você não aprender isso, você vai ter um galardão menor. Não. Você tem que enxergar o seguinte, tudo que o Senhor exercita através da sua palavra, incita para nós praticarmos, é para resultados de outros que ainda não conhecem e ainda não podem habitar o reino dos céus que é eterno. Amém, irmãos? Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Nunca perca esse foco. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Eu li há um tempo atrás um pastor, professor dos anos 1900, 1800, por ali, que é um livro chamado Finney Vive Ainda. Ok. Dr. Charles Finney gemia no espírito antes de ele pregar a palavra para as multidões. E aí o que acontecia? Ele abria a palavra, quando estava diante de uma audiência de 100, 200, 300 pessoas, seja num auditório ou seja na rua, quando ele olhava para as pessoas automaticamente, sem articulações, se rendiam a Deus na frente dele, se ajoelhavam, começavam a chorar e pediam: o Senhor tem uma grande contato com Deus, o Senhor é íntimo com Deus, ore pela nossa salvação. Amém, irmão? Então, é tão simples como isso. Isso aconteceu há séculos atrás, 2 séculos atrás, século e meio atrás. Então, irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Smith Wigglesworth orou, o apóstolo da fé, também em intercessão por uma senhora, para ela
em concordância com ele, orasse pela salvação do marido que estava rejeitando ela, porque ela tinha sido batizada no Espírito Santo, ok? E ela foi pedir ajuda a Smith, e o Smith simplesmente disse, vamos entrar em concordância em oração. Nesse processo intercessório, ela começou a sentir umas dores, como se fosse de parto. E o Smith ajudou ela e disse, se você falar agora o nome do seu marido para ele ser salvo, quantos dias você quer dar para a salvação do seu marido? E ela disse, eu não sei, mas seria bom, daqui a 10 dias ele está salvo. Então, vamos ligar na terra, Mateus 18, 19, para ser concordado no céu, que daqui a 10 dias o seu marido seja salvo. E o que é que aconteceu? Dali a 10 dias, exatamente, seu marido foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tem muito mais para falarmos da oração de concordância, mas o nosso tempo está voando, ok? Então, o resumo que vocês anotaram, e depois de tudo isto, desse resumo, eu vou passar uma síntese de tudo isso digitada, ok? Para vocês terem isso acoplado às vossas Bíblias, e na hora em que vocês forem formular essa parte de oração, essas formas de oração, vocês vão voltar e aplicar os pontos certos. Vamos à oração da concordância. Amém, irmãos? Dê um like para mim se você está entendendo, se está ajudando vocês esta noite. Amém? Aleluia. Ok. Oração de concordância. Na oração de concordância que o Senhor Jesus ensinou, está no 18º capítulo de Mateus, Mateus 18, 19. Diz assim, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amém, amado? Então, o que nós precisamos entender? Ok? Que é mistério, ou seja, isso é uma palavra mais antiga, ou seja, é premissa que 2 cristãos, 2 crentes, concordem acerca do que vão pedir a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, aqui na terra, para isso ser concedido. Amém? Ok. Então, se lhes há isso concedido, Jesus afirmou em Mateus 18, 19, que se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Ok. Então, aqui fica num português, este português está num futuro do resultado, vamos chamar assim, ok? Não indicando a resposta que vai ficar sendo indefinidamente adiada, mas indicando, ok, que o resultado é garantido. Amém, irmãos? Ok. Existe o pastor P.C. Nelson, que já partiu para a glória, é uma das pessoas que é um doutor em teologia, e ele tem muitos escritos, acho que alguns também em português, que também o pastor Kenneth Hagin menciona muito. E ele diz que o pastor P.C. Nelson, no tempo dele, então Kenneth Hagin viveu nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, ok? Foi quando ele começou o seu ministério, ok? Ele, naquele tempo, ele dizia que quando ele conversava com esse irmão, ele afirmava, há um certo número de expressões idiomáticas no grego, porque ele era um estudioso do grego, esse Dr. P.C. Nelson, que não podem ser traduzidas com exatidão, tanto para a linguagem inglesa quanto para a linguagem portuguesa. Ok. Então, o que nós precisamos de ver é que o mais literal possível é que foi colocado em Mateus 18, 19. João 14, 14 também tem uma outra situação assim, aonde se aproximou o máximo possível a interpretação, a
a tradução original do grego, ok? Se pedirdes, João 14, 14, alguma coisa em meu nome, e eu não a tiver, então eu farei isso existir para vocês. Essa é a tradução mais literal de João 14, 14. Ok, louvado seja Deus. Eu acredito que é importante que a gente deva ler Mateus 18, 18 a 20, a fim de compreendermos o seu sentido. Então, vamos olhar um aspecto de Mateus 18, 19, especificamente. Em primeiro lugar, Jesus queria dizer que onde duas pessoas estivessem reunidas, concordando sobre algum pedido de oração, ele estaria presente com elas. Então, nos dias de hoje, aplique isso para os nossos dias. Então, nessa condição de pedir algo ao Pai, em nome de Jesus, nós temos, marque bem, autoridade para ligar ou desligar o que nós estamos pedindo ao Pai. Estando em concordância com a palavra, Deus vai honrar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A oração de concordância destina-se a nós, hoje em dia, tanto quanto foi dado por o próprio Senhor Jesus essa forma há 2000 anos atrás. Irmãos, é espantoso como esses ensinos bíblicos, essas formas de orar, estão inativas e não cumpridas em tanta gente que a gente fala acerca de necessidades de oração. Agora mesmo, antes da reunião, eu estava olhando ali um grupo do WhatsApp, que é pedidos de oração de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, e as pessoas pedindo para orarem e automaticamente declarando aquela doença já dissipada na pessoa do pedido de oração. Concordo plenamente. Mas por que não haver mencionado uma oração de concordância? Amados, vamos concordar, de acordo com Mateus 18, 19, que fulano de tal, cicrano, beltrano, seja o que for, neste momento, está sendo pleiteado a cura dessa pessoa e nós desligamos na terra para ser desligado no céu esse mal que está registrado pelos médicos nessa pessoa. E nós agora ligamos na terra para ser ligado no céu em concordância. Amém, irmãos? Essa é a oração de concordância. A saúde divina e essas situações, sejam elas quais forem, sejam retiradas dessa pessoa. Irmãos, pode ser câncer, pode ser doença de pele, pode ser problema de ossos, pode ser uma dor, pode ser, seja o que for. Esta manhã eu estava vendo alguns testemunhos em vídeo de pessoas que no mundo inteiro pertencem ao ministério do Randy Clark, nas suas diversas igrejas, e eu me espantei com uma delas, ok? A pessoa teve um desastre tão complicado de moto que teve que colocar um pino especial no punho, que quebrou o punho em não sei quantos pedaços. Mas para ele continuar exercendo as suas funções de trabalho e andar até de moto, etc., ok? Essa pessoa teve que pôr uns pinos especiais, etc. e tal. E um desses pinos saiu do ajuste depois da operação e quase furava a pele dele externa. E ele tinha dores horríveis naquele punho. Por quê? Porque aparecia quase rompendo a pele aquele pino. E o pastor Randy não sabia nada disso. E ele, de repente, no meio da pregação, sentiu uma dor tão grande no pulso dele, tão grande, que eu disse, irmãos,
Desculpa, eu não consigo nem pregar. E quando ele olhou, por acaso tem alguém aqui com uma dor assim tão atroz? E aquele moço com o pino que estava desviado levantou a mão. E ele disse, seja curado em nome de Jesus. No meio da pregação, veio uma palavra de conhecimento. E ele disse, em concordância, você concorda comigo? É esse ponto que eu quero enfatizar. Você concorda comigo? Receba a tua cura agora. E ele disse, eu concordo. Então ligue na terra, de acordo com Mateus 18, 19, para ser ligado no céu, que esse pino vai voltar ao lugar. Olha agora para a sua mão. E ele olhou instantaneamente para a mão e o pino tinha voltado para o lugar. Glórias a Deus. E o pastor Randy simplesmente deixou de ter aquela dor e continuou a sua pregação. Então, irmãos, agir segundo as promessas de Deus vai produzir resultados. Irmãos, a fé do tipo de Deus é crer e aceitar aquilo que está escrito. O que está escrito na sua palavra é o que vai produzir fé. A fé não vai vir por você orar. A fé vai vir por você crer que a Bíblia é o livro da fé. Então, irmãos, vamos agir segundo as promessas de Deus. A oração da concordância funciona. Aleluia. Eu tive uma primeira experiência de oração com base em Mateus 18, 19, no final dos anos 90. Eu tinha sido consagrado para aquela primeira igreja independente, Igreja Casa de Jesus, e eu estava orando por uma advogada que tinha passado por um concurso público, mas, por incrível que pareça, tinha sido aceite nesse concurso público para trabalhar lá num setor que eu não lembro mais qual é, mas nunca ela era chamada. Sempre chamavam outras pessoas. Ela achou que tinha dado errado, fez novamente o concurso público e passou novamente. Foi quando eu a conheci. E ela veio ter comigo e disse, irmão, como nós podemos fazer uma oração para que eu seja admitida uma vez pelo Estado, aqui no Rio Grande do Sul, uma vez que eu passei no concurso público? Digam assim, muito simples. Irmãos, eu nunca tinha feito assim. E foi como que um relâmpago de informação, diz a ela, dentro de mim, para trazer o certificado da aprovação nesse concurso. E eu falei isso para ela. Ela trouxe, acho que na semana seguinte. E eu disse, ok, agora nós vamos concordar que este certificado é o ponto de contato para nós ligarmos na terra a sua aprovação no Estado, porque você já está aprovada pelo sistema dos homens no programa, nesse concurso público. Concorda comigo? Concordo. Impusemos as mãos sobre aquele papel e oramos e diremos uma data. Não lembro mais, mas salvo erro foi um mês aproximadamente. Exatamente, irmão. Um mês depois, essa mulher recebe uma carta dizendo: 1000 desculpas, você estava esquecida, falhou os nossos arquivos, nós precisamos honrar você, porque você passou no concurso, venha para uma entrevista. Sabem o que é que ela é hoje? A primeira advogada administradora de todos os casos de prisões na cidade de Porto Alegre e Rio Grande e Grande Porto Alegre. Amém? Trabalha nisso até hoje. Já são passados alguns anos. Isto foi em 1999. Então, vocês façam as contas há quantos anos ela já está radicada ali naquele lugar. Então, irmãos, o ligar e o desligar não é apenas para ver se a gente sensibiliza ao Senhor, não.
Se você vai com fé, o que você liga, e o que você desliga, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um último ponto, então, que eu quero trazer para vocês, ok? É que a palavra na oração da concordância vai funcionar para você e para qualquer outra pessoa que esteja na mesma sintonia de fé. Ou seja, essa pessoa tem que estar 100% sintonizada e crendo que o que você está orando é em concordância com ele e que são duas pessoas aqui na Terra que estão ligando para ser ligado no céu. Não é mais aquela questão, não, irmão, eu não sei se Deus quer, mas eu creio, o irmão está com fé, ok, o irmão já está acostumado a orar, não, ok? Então, amados, oração de concordância, temos que nos assegurar de que a outro partido, o outro lado, a outra pessoa, o outro parceiro, parceira, os outros parceiros ou parceiras estão sintonizados na mesma fé, agindo em consonância com a palavra de Deus para ela funcionar. Amém, irmãos? Ok. Louvado seja o nome do Senhor. Uma última observação é o seguinte. As pessoas confundem e acham que é sinônimos quando a gente usa o termo princípios ou a gente diz regras. Mas, irmãos, não são sinônimos. Princípios são imutáveis. Antigo e Novo Testamento. Os princípios de Deus nunca mudam. Regras são aplicadas para esses princípios conforme a dispensação com que isso foi dito pela palavra de Deus para você fazer funcionar. Ok, então, a regra da oração da concordância, do ligar e desligar, é só para esta nova e superior aliança de Hebreus 8:6. Amém, irmãos? É só para mim e para você, para este tempo. É uma regra específica para este tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por último, deixa eu trazer para vocês uma curiosidade muito interessante. Em toda a Bíblia, a única coisa que nós vemos que Deus sempre fez pela humanidade, ela é constante em todas as épocas, ok? É que quando havia um livramento, ouçam bem, quando havia um livramento, isso, volte lá atrás para o pessoal do Egito, tá? Quando o povo estava escravo no Egito, depois na Terra Prometida, depois no período dos reis, dos juízes, etc. e tal, agora no Novo Testamento também, na primeira igreja, etc., até os nossos dias. Observe o seguinte, o que eu vejo que está, é só uma curiosidade, que está comum em todas elas, é que quando vem o livramento do Senhor, duas coisas acontecem. Duas, sempre as mesmas acontecem. Você é curado totalmente de doenças e enfermidades. Ok? Totalmente. O povo, quando saiu, liderado por Moisés, do Egito, não consta que ninguém saiu de lá doente. Ok? A cura estava lá. E o outro aspecto é que, junto com a cura, vinha a suficiência material e financeira. Amém? O povo sai do Egito rico. Tem um trecho lá que diz que as pessoas davam de montão joias e ouro. Levem, mas saiam daqui. Era o que os egípcios diziam. Então, se você olhar cada época, não tem tempo agora, ok? Para dar alguns exemplos mais, mas nós precisamos de entender isso, e vão entender já porque é que eu estou finalizando esse nosso ensino com isso. Uma oração de concordância também está de acordo
com o que está prometido e de acordo com aquilo que nós conhecemos historicamente. Então, é um princípio bíblico nós herdarmos as bênçãos dadas a Abraão em todas as áreas da nossa vida. Então, chama alguém para fazer uma oração de concordância contigo, para que você, de uma vez por todas, rebente totalmente, ok? Todo e qualquer resquício de escassez material ou financeira. E rebente definitivamente todo e qualquer problema de saúde. Porque o Senhor está logo vindo. E está havendo um preâmbulo já da grande avivamento desses últimos dias. Então, nós precisamos de entender, louvado seja o Senhor, nós precisamos de entender, irmãos, que rompimento de livramento sempre trazem as bênçãos de Abraão, cura na sua plenitude, física, emocional e demais, bênção espiritual e também suprimento contínuo e suprimento financeiro. Para quê? Para darmos o rompimento que é preciso nestas últimas horas, para depois todos aguardarmos o Mestre chegando e nos convidando para ir para o lar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer que entendamos o importante assunto da oração para aprendermos como orar com maior eficácia, produzindo muito fruto para o quê? Para o reino de Deus, porque nós somos os representantes desse reino aqui na terra. Se nos esforçarmos em orar de acordo, não apenas com as regras, mas os princípios bíblicos dessas formas de oração, nós temos e subiremos a maior comunhão com o Pai, com o nosso Pai Celestial. Nossa vida de oração vai tomar um rumo inatingível. Amém, irmãos? Obrigado, meus amados, por toda essa paciência de vocês me escutarem. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que eu tenha trazido boas novas. Vamos à oração final. Amém. Eu agradeço a Daiane. Não temos tempo agora, deixa eu ver se nós temos aqui assim alguma lista de oração. Ok? Vamos lá, deixa eu ver. Pedidos de oração. O Cleiton pôs aqui, ok? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a irmã Daiane de Canoas mandou, acho que para um dos grupos, um depoimento maravilhoso, aonde ela agradecia os princípios da oração e aonde ela acordou com uma dor tremenda, ela não conseguia mexer o braço e ela diz: isto é digno de eu testemunhar, eu vou começar a colocar em prática para ver se isso funciona. Meus amados irmãos, ela se rasga em elogios à palavra de Deus e dizendo: irmão, pastor Rui, claro que funciona, que maravilha! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero salientar isso. Parabéns, Daiane. Você entrou no hall das pessoas que estão começando a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. É grande o teu galardão, pode crer. Passe isso para os outros. Passe isso para os outros e envergonhe o diabo e põe o diabo na UTI. Porque cada vez que nós rompemos em vitória com o Senhor, o diabo vai para a UTI, porque é menos uma coisa e menos um seguidor ou menos um acompanhante que ele perdeu naquele momento. Vamos lá, a nossa oração final. Pai Marcelo, irmãos, só levante a sua mão. Amém? 4 minutos. Pai do Marcelo. Esse Marcelo, eu não sei quem é esse Marcelo. Ok. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, lembram? Desculpem, eu vou já voltar ao pai do Marcelo.
Berta Cups, que estava com trombose na embolia pulmonar, teve alta, passa bem. O Senhor ouviu a nossa oração de concordância, irmãos. Ela oramos na semana passada, salvo erro. Ela tem 92 anos, teve Covid-19 e também já está curada. Oramos por ela na terça-feira. Amém! Dia 1 de setembro. Glórias ao Senhor! A concordância está funcionando. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Marcelo agora. Nenhum dos dois é salvo, nem o Marcelo, nem o pai dele. Está hospitalizado em estado grave. Ele não informou o motivo, mas ele pediu orações. Amém. O Eduardo Kuhn, Senhor. Arabranta Shurikata. O Eduardo Kuhn teve um acidente de moto. Ele saiu da UTI. Já estava com o pulmão perfurado e costelas quebradas. Hospital Cristo Redentor. Pai, agora, em nome de Jesus, a nossa intercessão pelo Eduardo Kuhn. Amém. Obrigado, Senhor. Esse acidente de moto, nós dizemos agora em concordância com todas as pessoas aqui, que esse pulmão perfurado seja restaurado em nome de Jesus. Costelas quebradas se solidifiquem agora. É uma ordem, em nome de Jesus. Eduardo Kunz, aceita o Senhor Jesus e diga: Senhor, eu te aceito e aceito o teu papel na cruz. Eu falo com os meus lábios o que eu creio que está escrito em Romanos 10, 9 e 10. No nome de Jesus, e eu aceito a tua cura. Amém. Irmã Edna, ela está internada no Hospital Marieta de Itajaí. Ela está com Covid-19. Pai, em nome de Jesus, diz a tua palavra. Diz a tua palavra, Senhor, que a irmã Edna não vai. Ela é nossa irmã na fé. Diz a tua palavra em Marcos 16, 17. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E isso representando toda e qualquer moléstia. Covid-19, sistema do coronavírus, vírus mentiroso no fluxo sanguíneo da irmã Edna, agora, lá no Hospital Marieta de Itajaí. Morra em nome de Jesus. Vírus mentiroso agora. É uma ordem na autoridade e no nome de Jesus. Seja curada. Respiração volte ao normal. Agora é uma ordem. É uma ordem no nome de Jesus. De acordo com Marcos 16, 17. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Abrabrata shurikata shai. Alabrata chai, arabrata chai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. A irmã Edna. Obrigado, Senhor. Aleluia. Estou vendo aqui assim. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por todas as pessoas que estão nos assistindo. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Agora levanta a sua mão. Olhe para ela e diga: Senhor, passa a tua unção de cura para esta mão, simbolicamente, e ao eu tocar no meu corpo, em qualquer sintoma que possa ser de doença, eu sararei, seja dor de cabeça, seja enxaqueca, seja o que for. Agora, Senhor, eu declaro que eu recebo essa cura, no nome de Jesus. Aleluia, 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 louvado seja o Senhor. O Senhor me deu uma palavra de conhecimento no início, antes de eu ter conectado com vocês, e agora o Senhor me lembra. Põe as mãos assim na sua mente, as duas mãos, e concorde comigo. A palavra do Senhor era: Senhor, o Senhor dizia, ao impor as mãos sobre a sua mente, você terá um rompimento de falha de capacitação, então você vai passar a entender com mais profundidade as promessas da palavra para fazer orações eficazes a favor dos seus familiares, seus amigos, sua parentela, seus irmãos na igreja local, e seja quem for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, agora rompe toda e qualquer barreira que esteja impedindo a compreensão da tua palavra na vida de oração de cada pessoa que está assistindo aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu recebo, eu falo para mim mesmo, Senhor.
em nome de Jesus. E que eu seja hábil nas formas da oração eficaz, mais do que eu tenho sido, e que muitas pessoas possam desejar aprender comigo ao conversarmos, ao falarmos e ao levarmos adiante a tua palavra. Em nome de Jesus, eu agora abençoo a minha casa, eu abençoo a casa dos irmãos, eu abençoo, Senhor, os relacionamentos matrimoniais, eu abençoo os relacionamentos com filhos, eu abençoo todo o trabalho, ministerial, intercessoras nesse grupo que precisam de uma nova unção para que o vosso trabalho ministerial possa avançar. Senhor, em nome de Jesus, sabe quem são as pessoas? Chega até elas agora, na autoridade e no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Agora, em nome do Senhor, nos dá graça, Senhor, a todos nós, aos olhos das pessoas, que nós ensinarmos essas verdades e que levarmos o teu evangelho adiante. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só agradeço ao Senhor. Alguns de vocês fizeram alguns pedidos específicos, amém? Se vocês fizeram esses pedidos específicos, eu vou dar uma dica. Determina um prazo de tempo para esses pedidos virem até vocês. Você não está dizendo para Deus que tem que ser nesse prazo de tempo. Por quê? Porque os pedidos que você está fazendo não é Deus que está impedindo, e sim o diabo. Amém? Então, o que você está dizendo? Senhor, eu estou crendo para até tal dia esta resposta estar na minha vida. Amém, irmãos? Eu estou determinando para mim mesmo. Põe as mãos no seu coração. Não diga o que é. Senhor, pense agora. 30 segundos em silêncio. Obrigado, Senhor. Amém. Já passei para o Senhor o meu próprio pedido. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. E isso vai se cumprir. Fique preparado para testemunhar os dias, ou o prazo que você pediu e determinou para o inimigo largar aquilo que ele está segurando de vocês. Amém, amém, amém. Sejam abençoados. Um bom final de semana a todos vocês. Amo vocês. O Senhor é bom. Fiquem com Deus. E tomara que isto fique no vosso coração. Até lá, querendo Deus. Amém, amém.